Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar como funciona uma lista de equipamentos mínimos na MEL, como ela é feita, como ela é utilizada, quais os procedimentos da tripulação que estão envolvidos no despacho MEL, ok? Então pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a MEL, lista de equipamentos mínimos, né? Como ela funciona, para que ela serve, esclarecer um pouquinho qual é a mecânica de operação segundo a MEL. Então, primeiramente, o que é a MEL? A MEL é um documento de liberação, cuja finalidade é permitir que a aeronave possa voar com, eventualmente, algum item inoperante. Então, alguma coisa deu pane, não tem a possibilidade de consertar imediatamente, e aí a MEL determina se o avião pode ou não pode voar com aquele item inoperante. Então, a intenção é liberar uma aeronave com algum item inoperante. Se um determinado avião não tiver uma MEL, ele não pode voar com nada inoperante. Então isso é muito complicado, diminui demais a despachabilidade do avião, então os operadores adotam a MEL para que isso seja possível. Ela é usada por DOVs, por mecânicos e por pilotos. Todo mundo consulta o mesmo documento para fazer cada um a sua parte. A gente vai ver mais para frente o que cada um tem que fazer. E ela não deve ser utilizada em voo. A MEL não é um documento que você usa em voo para resolver problema. Em voo você usa o checklist, o ECAN, o EICAS, dependendo do avião. Mas a MEL não. A MEL só é utilizada para você despachar um voo, para ver se é possível ou não despachar um voo com algum item inoperante e sob quais condições aquele voo pode ser despachado. E da onde ela vem? A MEL nasce de um documento chamado Master MEL. A Master MEL é um documento feito pelo fabricante da aeronave, aprovado pela autoridade certificadora, né, do país de origem do avião. Algumas outras autoridades produzem a sua própria Master MEL, independente da origem do avião, como é o caso da FAA, por exemplo. E a Master MEL serve de base para cada operador criar a sua MEL. Então, quando um operador vai criar a sua MEL, ele pega a Master MEL, ou do fabricante, ou da autoridade que ele voa, se essa estiver disponível, junta com os regulamentos do país que ele voa, junta com as particularidades da operação dele, algumas características específicas da frota, daqueles aviões que ele opera, políticas internas da empresa, põe tudo isso junto e constrói uma MEL que vai ser utilizada então pelo pessoal operacional, despachantes, pilotos e mecânicos, para fazer a operação girar. Essa MEL, depois que é produzida, ela tem que ser aprovada pela autoridade do país de registro do avião. No Brasil, então, é aprovado pela ANAC, nos Estados Unidos é aprovado pela FAA. E a Master MEL não pode ser usada para despachar voo. Ela só pode ser usada como guia para a produção da MEL. E uma outra regra importante é que a MEL não pode ser menos restritiva do que a Master MEL. Ela pode ser tão restritiva quanto ou mais restritiva. Então, um exemplo para ilustrar essa restrição é o seguinte. Por exemplo, farol de pouso. Vamos dizer que um certo avião tenha 2 faróis de pouso instalados e a Master MEL diz o seguinte, tem 2 instalados e pode voar com 1. A MEL de um determinado operador pode dizer o seguinte, igual a Master MEL, 2 instalados e 1 requerido, ou eventualmente aquele operador pode achar que farol de pouso é uma coisa muito importante, então ele não quer voar com 1 inoperante, ele pode colocar na MEL 2 instalados e 2 requeridos por uma política interna, mas ele não pode ser mais permissível, ele não pode dizer lá, por exemplo, 2 instalados e 0 requerido, quando a Master MEL pede 1 requerido, tá bom? Essa é a lógica da construção da MEL. Alguns itens da Master MEL vêm escrito as required by regulation. Isso significa que varia de um país para o outro. Então, o operador, quando vai construir a MEL, ele tem que consultar o regulamento do seu país a respeito daquele item e substituir esse as required by regulation por aquilo que a legislação do país dele determina. Um exemplo disso é rádio VHF. Cada país tem um jeito, tem lugar que precisa de um rádio, tem lugar que precisa de 2 rádios. Então vem escrito as required by regulation e o operador tem que determinar o que ele precisa colocar lá na MEL dele.
Filosofia de operação da MEL. Ela é aplicável até o início do voo apenas, a gente já falou lá que não pode ser usado em voo. E aonde é o início do voo? Cada operador pode definir o seu ponto. Alguns operadores é quando inicia o pushback, alguns operadores é quando termina o pushback ou quando a aeronave começa a se movimentar por meios próprios. Outros operadores é quando chega no ponto de espera para decolagem. Então isso está escrito lá, a MEL tem um capítulo chamado preâmbulo, que tem várias definições. Entre elas, essa definição de aonde termina o uso da MEL e começa o voo. Outra filosofia. Todos os equipamentos que obviamente não pode voar sem, que interferem na aeronavegabilidade do avião, não tem na MEL e não podem ser despachados inoperantes. Motor, hélice, trem de pouso, tudo que é óbvio que não dá para voar sem, já nem tem na MEL, porque não precisa, tá? E por outro lado, todo item que não tenha relação com a operação direta da aeronave, também não precisa estar na MEL. Forno, monitor lá da poltrona de passageiro, controle remoto, cinzeiro, esse tipo de coisa que não tem relação nenhuma com a operação do avião, também não tem na MEL, tá? Ou não precisa ter. E como é que a gente encontra um item na MEL? A MEL ela é dividida em capítulos, cada capítulo para um sistema, e dentro de cada sistema, vários itens, e esses itens são numerados. Esses números seguem uma lógica de um código chamado ATA, de Air Transport Association, que cada número de 00 a 99 significa um sistema. E é o mesmo para todos os aviões. Então, por exemplo, 21 é ar-condicionado, 22 é autoflight, 49 é APU, 70 é motor, e assim sucessivamente, repete em todos os aviões, são a mesma coisa, o mesmo número. Depois isso foi estendido para uma série maior, que tem o número do subsistema e o número do item. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, piloto automático, estava no capítulo 22, subsistema 10, e aí tem o primeiro item, o segundo e tal, cada um com o seu número. Se esse identificador tiver uma letra no final, A, B, C, significa o mesmo item que pode ser despachado de maneiras diferentes de acordo com a necessidade. E aí cabe a quem está fazendo o despacho, normalmente o mecânico, classificar qual daqueles itens é o correto de ser utilizado para despachar aquilo que está inoperante. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui. Então, por exemplo, lá, gerador principal, AC Main Generator. É o item número 242201. Então, 24 é o sistema elétrico, 22 é o subsistema, 01 é o item. E aí tem lá 242201 alfa, ou seja, a primeira forma de despachar esse item. Tem o nome do item, o que significa esse código, né? Então, o gerador principal AC, para você ter como procurar. E aí a primeira coisa que aparece é o intervalo de reparo, ou seja, quanto tempo aquilo pode ficar inoperante no avião. E isso funciona da seguinte maneira. Existem 4 categorias possíveis de reparo, que vai de A até D, sendo que a categoria A, o intervalo é variável. Cada item categoria A pode ter um tempo diferente. E aí lá no corpo do item vai aparecer escrito qual é o prazo. 30 dias, 60 dias, alguns pousos, algumas horas de voo. São itens específicos, cada um tem o seu intervalo. Se for um item B, são 3 dias, um item C são 10 dias, um item D são 120 dias. E tem um detalhe importante que é o seguinte, o intervalo de reparo, determinado por essa letra, não conta o dia que o item foi descoberto ou reportado, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente está voando lá no dia 1º, dia 1, e a gente descobre uma coisa inoperante no avião. Aí a gente faz um reporte, a manutenção não tem como consertar, tem no MEL, pode ser despachado, o mecânico vai lá e despacha aquele item categoria Bravo. Ou seja, tem 3 dias para voar naquela condição. Então,
O dia 1º não conta, porque é o dia que o item foi reportado. Depois conta-se 3 dias, o dia 2, o dia 3, o dia 4. 23h59 do dia 4 é o limite para encerrar o último voo antes de consertar. Então, se vai ter um voo que decola no finalzinho do dia 4, esse voo só pode ser despachado se ele for começar e terminar dentro daquele dia até as 23h59. A partir da 00 do dia 5, aquele item passa a ser no-go, não pode mais voar com aquele item inoperante. E é 23h59 hora local ou é 23h59 hora UTC? Depende do operador. Isso é uma outra coisa que está definida lá no preâmbulo. Qual é o horário que o operador adota? Se é o horário local da base principal, ou se é o horário Zulu, ou seja lá o fuso que ele quiser usar. Isso está definido no preâmbulo da MEL. Tá bom? Então, depois do intervalo, tem a quantidade instalada. Então, essa aeronave tem 2 geradores principais instalados. Quantidade mínima requerida é 1, ou seja, de 2 instalados, 1 precisa estar funcionando, portanto, 1 pode estar inoperante. E placar requerido. Placar é uma etiqueta que a manutenção coloca o número do item, então nessa etiqueta vai estar escrito esse número aqui. Em geral, é uma etiquetinha amarela, e essa etiqueta é colada no painel mais usualmente próximo da onde tem o switch daquele item que está inoperante. Então, nesse caso aqui do exemplo do gerador principal, do lado do switch do gerador principal lá, vai ter uma etiquetinha amarela com o número do item para indicar para a tripulação que aquele gerador está inoperante. Pode aparecer em algumas MEL, ao invés de estar escrito placa yes, tem um asterisco que tem o mesmo significado. O asterisco significa placar requerido. Quando aparece aqui uma letra O entre parênteses, significa que existe um procedimento operacional que precisa ser cumprido. E a gente vai ver depois o que é isso. Mas eu tenho uma nota aqui que diz o seguinte: refira-se ao procedimento operacional 242201 alfa, que é o mesmo código do item, que fica lá no capítulo, no final da MEL, tem todos os procedimentos operacionais. Então, quando você vem aqui, consulta gerador principal, pode estar inoperante, pode, mas tem um procedimento operacional. Você tem que ir lá nesse capítulo de procedimentos operacionais, achar o mesmo item e cumprir aquele procedimento que está descrito lá. Se tiver uma letra M, significa que um procedimento de manutenção tem que ser cumprido. E aí aqui na nota diz, refira-se ao AMM 2420, etc e tal. AMM significa Aircraft Maintenance Manual, ou seja, uma tarefa, uma task do manual de manutenção precisa ser cumprida na aeronave para que esse item possa ser despachado inoperante. E aqui tem as condições para despacho. 2 são instalados, 1 é requerido, desde que não se faça voo ETOPS nessa condição, a altitude seja limitada a 33.500 pés, o APU e o gerador tem que estar operante e tem que ser usado durante todo o voo, a bomba de combustível do APU tem que estar funcionando, a quantidade de óleo do APU tem que ser checada, adequada antes de cada voo, todas as barras elétricas têm que estar energizadas, as indicações e alertas do gerador remanescente e do gerador do APU tem que estar funcionando, e o sistema de load shed, de alívio de carga da galley, tem que ser checado, operacional, e a capacidade máxima de pouso é Cat 3 Single, que significa nesse avião ILS categoria 3A. Tá? Então, a gente vê aqui alguns itens de interesse, por exemplo, do Dove. Ele não pode despachar esse avião para fazer um voo ETOPS. Quando ele for fazer o despacho do voo, o nível máximo vai ser o 330, porque não pode exceder 33.500 pés, então ele tem que planejar a navegação desse nível para baixo. E o pouso vai ser no máximo categoria 3A. Então, se ele estiver despachando para algum lugar que eventualmente tem previsão de estar pior do que 3A, também não é possível fazer. Tá? Então, a gente começa olhando essas limitações do Dove. E aí a gente segue lá para o procedimento operacional.
Então, o procedimento operacional, ele diz tudo o que tem que ser feito para que o item seja despachado inoperante, desde a preparação do voo até o final. Então, a gente vai lá no procedimento operacional, tem lá o mesmo código do item, depois Fly Preparation. Então, já repete aqui que a máxima capacidade de pouso é 3 single. O APU vai ter que ser usado durante todo o voo, então ele tem aqui o consumo em quilo ou em libra por hora no solo e em cada nível de voo. Então, esse consumo tem que ser levado em consideração no planejamento de combustível. Aí, já para a tripulação, durante o Cockpit Preparation, alguns itens têm que ser feitos, alguns procedimentos têm que ser cumpridos. Antes da partida dos motores, outros itens têm que ser cumpridos. E depois da partida dos motores, tem mais uma lista de coisa para fazer. Tá? Então, tudo isso tem que ser feito a cada etapa que o avião vai voar nessa condição. Procedimento de manutenção. Como é que funciona? O mecânico tem que ir lá no manual de manutenção, pegar aquela task que a Mel indicou, ele vai lá e faz, por exemplo, essa task pode ser o seguinte: verificar o nível de óleo do APU, ou fazer uma verificação se aquele gerador está desconectado, ou desconectar fisicamente o gerador, seja lá o que for. Ele cumpre o procedimento que a task manda e registra no livro de bordo da aeronave que aquela task foi cumprida e a aeronave está liberada para voo, bota lá o nome dele, assina, põe o código ANAC e é assim que fica registrado que a tarefa foi cumprida e é assim que a tripulação tem como saber que a manutenção fez a parte dele. Vai lá, abre o livro de bordo e procura lá a task, vai estar escrito lá cumprido, quando foi cumprido, quem cumpriu, etc. Tudo. Tá bom? Procedimento da tripulação. Então, quando você chega num avião para voar, você vai olhar, tem uma lista, cada empresa faz de um jeito, mas em geral tem uma folha que tem todos os itens que estão despachados Mel. Você olha todos aqueles itens, procura na Mel cada um deles e verifica se tem procedimento operacional, se tem limitação, né? Para você saber como é que você vai conduzir o seu voo. Verifica no livro de bordo se os procedimentos de manutenção correspondentes foram cumpridos. Quando você recebe a documentação do seu voo, confere se o DOV considerou aquelas penalidades no voo, por exemplo, altitude máxima, consumo extra do APU e tudo. Se tiver procedimento operacional para fazer, faça o procedimento operacional conforme está descrito lá no capítulo da Mel. E se tiver alguma coisa errada, se durante o voo você perceber alguma coisa errada nesses procedimentos, reporta no logbook para que alguma providência seja tomada. Tá bom? Então, quanto a Mel era isso. Agora tem mais duas coisas rapidinho para falar. Uma é o chamado CDL, que é o Configuration Deviation List. Basicamente, funciona da mesma maneira da Mel, mas os itens que estão no CDL são itens que se relacionam mais com aerodinâmica. São coisas que podem estar faltando no avião. Comporta, selo de flap e algumas coisas desse tipo assim, podem estar eventualmente faltando e tem alguma limitação. Então aqui tem um exemplo, Ramair Inlet Flap, tem 2 instalados, todos podem estar faltando, ou seja, pode estar faltando um, pode estar faltando 2, desde que essas penalidades de performance aqui sejam aplicadas. Tá? E como são coisas muito específicas, em geral tem o desenho para você saber qual é a peça. Então, aqui o que está listado na página anterior do Ramair Flap é essa peça aqui que está em destaque. Aqui tem a localização na barriga do avião para você saber o que é e poder procurar quando você faz a sua inspeção externa e vê alguma coisa não normal, alguma coisa faltando, você tem como pesquisar e saber o que é que está acontecendo com o seu avião. Tá? Em geral, esse capítulo fica no final da Mel. Os operadores colocam junto a Mel, o CDL. E de alguns anos para cá surgiu um outro negócio chamado NEF, No Essential Furnishing, que é uma lista que tem as coisas não essenciais, o próprio nome dela já diz, que eu falei lá no começo que não tem na Mel, mas para evitar discussão e para evitar problema e dúvida, foi criada uma lista que tem todos esses itens que não fazem parte da Mel. Então, por exemplo, suporte de papel higiênico, torneira de lavatório, cabide de pendurar casaco, e assim vai indo. Todas essas coisas não essenciais ficam nessa lista
e ela funciona relativamente da mesma forma que a mel, tá? Esse é o princípio. Então, hoje em dia, existem 3 listas, a mel propriamente dita, o CDL e a NEF. Todos eles permitem que você despache o avião, eventualmente com alguma coisa inoperante ou com alguma coisa faltando. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar por hoje sobre mel. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.